Vivemos uma época em que todo mundo quer dizer ao outro o que fazer. Basta abrir as redes sociais. Pense positivo. Solte o que te faz mal. Ame-se mais. Você atrai o que vibra. Tudo parece muito bonito, mas nada muda de fato. A psicanálise entra justamente como a antítese dessa lógica. Ela não te diz o que fazer, ela te convida a escutar o que você faz sem perceber. Porque o sofrimento na clínica não nasce da falta de conselhos, nasce da falta de escuta. A diferença entre conselho e escuta. Vivemos em uma cultura que idolatra o conselho. As pessoas têm pressa em dizer o que o outro deveria fazer, mas, na clínica, o conselho é exatamente o que impede o sujeito de se escutar. Um conselho tenta organizar o outro a partir do meu olhar. Uma escuta analítica, ao contrário, cria um espaço para que o outro se reorganize a partir de si mesmo, enquanto o conselho supõe saber sobre o outro. A escuta parte da humildade de não saber nada de antemão, porque cada sujeito é um território único. Sigmund Freud dizia: a análise é o lugar em que o sujeito fala o que não sabia que sabia. Essa frase muda tudo. O analista não te ensina nada, ele te acompanha no processo de descobrir o que já habita em ti, mas foi encoberto por defesas, repetições e culpas. Por isso, o analista não orienta, não corrige, não impõe. Ele sustenta o ato de dizer, mesmo quando esse dizer é confuso, doloroso ou contraditório, porque é ali, no tropeço da palavra, que o inconsciente se revela. O inconsciente não obedece à vontade racional. Você pode saber perfeitamente o que deveria fazer e, ainda assim, repetir o que te faz sofrer. Não é burrice nem fraqueza, é um modo singular como o seu psiquismo aprendeu a sobreviver. O conselho tenta tapar o buraco. A escuta tenta entender de onde vem o buraco. Na psicanálise, o tempo da cura não é o tempo da pressa, é o tempo da palavra. E palavra aqui não é falar bonito, é falar verdadeiro. Mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que desorganize. Porque, porque só quando o sujeito se escuta é que ele pode finalmente se transformar. A armadilha da autoajuda. A autoajuda promete o que a psicanálise se recusa a vender: respostas prontas. Ela diz, pense positivo e tudo vai mudar. Mas o sujeito que sofre já tentou pensar positivo 1000 vezes. E ainda assim, algo dentro dele continua doente. A psicanálise começa justamente aí, onde o pensamento positivo falha. Ela pergunta, por que, mesmo sabendo que é certo, você continua fazendo o contrário? Essa é a pergunta que nenhuma fórmula resolve. Lacan ironizava o espírito do nosso tempo ao dizer: o sujeito moderno quer o gozo sem a falta, quer o prazer sem o preço. Mas o desejo humano nasce da falta, não da completude. É na fenda que o desejo respira. É no intervalo entre o que se tem e o que se busca que o sujeito se reconhece vivo. A autoajuda tenta anestesiar a falta. A psicanálise ensina a viver com ela, a fazer da falta um espaço de criação e não de desespero.
Freud, em O Mal-Estar na Civilização, já havia percebido. O homem moderno busca eliminar o sofrimento, mas é justamente dele que nasce o sentido. O sofrimento não é uma falha do sistema humano. É o modo como o inconsciente tenta dizer algo que não pôde ser dito. Carl Gustav Jung também lembrava: a neurose é sempre o sofrimento de uma alma que não encontrou o seu sentido. A autoajuda quer apagar o sintoma, a psicanálise quer escutá-lo. Porque o sintoma é uma linguagem, ele fala, mesmo quando você não quer ouvir. Rolomei, um dos grandes nomes da psicologia existencial, dizia: o oposto da coragem não é a covardia, é a conformidade. A autoajuda quer te conformar, quer te encaixar no modelo de vida ideal, de sucesso, de performance emocional. A psicanálise quer te devolver a tua singularidade, a tua verdade, mesmo que ela seja desconfortável. Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço, denuncia esse mesmo movimento. A cultura da positividade elimina o outro, elimina a alteridade, elimina o tempo da escuta. E o que resta é exaustão, pessoas esgotadas de fingir que estão bem, corpos exauridos de tentar ser a melhor versão de si mesmas. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. Mas para isso é preciso desmontar as máscaras, que a autoajuda insiste em pintar de virtude. Ser quem se é não é um processo de melhoramento, é um processo de lembrança. A psicanálise não quer te consertar, ela quer que você se reencontre. Ela não promete felicidade, promete verdade. E verdade, às vezes, dói. Mas é essa dor que humaniza. Porque, como dizia Clarice Lispector, liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. A autoajuda tenta te dar um nome pronto. A psicanálise te ajuda a inventar o teu. A clínica do silêncio. Na clínica, o analista não dá respostas. Ele cria as condições para que uma resposta nasça de dentro do sujeito. Muitos chegam dizendo com desespero contido: doutor, me diga o que eu faço. E o analista, em vez de ocupar o lugar de quem sabe, devolve a pergunta com delicada precisão. O que em você precisa que o outro decida por você? Porque a dor humana, na maior parte das vezes, é a dor de não saber sustentar o próprio querer. A psicanálise não oferece atalhos, ela convida a travessia. O sujeito quer ser curado, mas sem se implicar. Quer se transformar, mas sem perder o controle. Quer mudar, mas mantendo o mesmo roteiro. E é aí que mora o impasse. Não existe cura sem implicação. Não existe transformação sem desejo. Winnicott, com sua sabedoria sensível, dizia: o analista não cura o paciente, ele o ajuda a tornar-se real. Ser real não é ser feliz, é ser inteiro, é reconhecer que dentro de nós há amor e raiva, fé e dúvida, coragem e medo, e que tudo isso cabe no mesmo corpo. A clínica do silêncio é o espaço onde o sujeito pode, pela primeira vez, se ouvir, não para ser consertado, mas para se reencontrar. O silêncio na clínica não é vazio, é campo fértil. É nele que a palavra pode nascer livre, sem ser dirigida, julgada ou moralizada. Jacques Lacan dizia: o analista deve se tornar surdo o suficiente para escutar o que nunca foi dito. É nesse silêncio atento, sem conselho, sem receita, sem pressa, que o sujeito começa a se escutar pela primeira vez. E quando ele escuta o que sente, quando se permite ser afetado pela própria palavra, o real aparece e o real cura. Nietzsche
escreveu, aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como. A clínica é o lugar de reencontrar esse porquê. Não o da doutrina, não o da moral, mas o da alma. A clínica do silêncio é, no fundo, um ato de fé, não em Deus, mas na possibilidade humana de renascer pela palavra. O imediatismo e o sintoma. Vivemos o tempo do alívio rápido, o tempo da pílula que promete felicidade, da terapia express, da frase motivacional que tenta curar o que só o silêncio sustenta. Mas o inconsciente não tem pressa. Ele fala numa linguagem que exige pausa, paciência e escuta. Como dizia Freud, a pressa é a resistência disfarçada de eficiência. O sujeito contemporâneo, porém, não tolera o intervalo, quer resolver em uma sessão o que se formou em uma vida inteira. Quer eliminar a angústia, mas sem entender o que ela está tentando comunicar. Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço, observa que vivemos sob o imperativo do desempenho. Tudo precisa ser útil, mensurável, produtivo. Até o sofrimento se tornou uma espécie de falha de produtividade. Então, quando alguém sofre, em vez de se escutar, corre para funcionar de novo. Tenta calar o sintoma, dopar a emoção, disfarçar o vazio. Mas a psicanálise propõe o oposto, não eliminar o sintoma, mas escutá-lo. Porque o sintoma não é um erro do sujeito, é um modo de sobrevivência. É a tentativa mais inteligente que o inconsciente encontrou para dizer o que a consciência não conseguiu suportar. Freud já dizia em estudos sobre a histeria: os sintomas são substitutos de algo que não pôde ser expresso em palavras. O sintoma, portanto, fala o que foi calado. Ele é a forma cifrada de uma verdade emocional que não encontrou escuta. A ansiedade, por exemplo, não é apenas um excesso de medo. É muitas vezes a pressa de quem teme o próprio vazio. O pânico não é pura fragilidade. É um grito do corpo dizendo: pare de fingir que está tudo bem. A depressão, tantas vezes, é o luto de quem se perdeu de si mesmo. Por isso, o trabalho analítico é lento e precisa ser, porque tocar o inconsciente não é atualizar um aplicativo, é reencontrar a própria história. Lacan afirmava: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E linguagem exige tempo, ritmo, lapsos, pausas. A pressa do mundo não cabe no tempo da alma. A cura em psicanálise não é imediata porque o humano não é imediato. Há camadas, defesas, repetições. Há um eu que se protege da própria dor. E é por isso que o analista não promete alívio, mas presença. Presença para sustentar o que o sujeito ainda não pode suportar sozinho. Nietzsche escreveu: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O sintoma é esse caos, e o processo analítico é o espaço onde o caos se torna linguagem. Quando o sujeito finalmente pode escutar o que o sintoma queria dizer, a dor deixa de ser prisão e se transforma em caminho. Porque o sintoma não é um inimigo, é uma carta endereçada ao próprio eu, esperando há anos por alguém que saiba ler. Casos clínicos. Um paciente chegou ao consultório e disse, com certa resignação: eu já li todos os livros de autoajuda, mas continuo me sentindo vazio. Essa frase me acompanha até hoje, porque ela traduz um fenômeno cada vez mais comum: a busca por soluções rápidas para dores que são
na verdade, existenciais. Eu o perguntei: você leu o que sente, ou só o que dizem que você deveria sentir? Ele silenciou, e ali começou, de fato, a análise. Aquele silêncio foi o primeiro gesto de presença dele diante de si, porque nenhum livro, por melhor que seja, fala com o inconsciente. A leitura pode instruir, mas só a palavra falada em um espaço de escuta pode curar. É na transferência, no encontro humano entre dois inconscientes, que as frestas da alma se abrem. Como dizia Jacques Lacan, a palavra é o meio pelo qual o sujeito se funda como sujeito. O paciente não precisava de mais frases motivacionais. Precisava de um lugar onde pudesse falar sem precisar performar. Um espaço onde a dor não precisasse ser imediatamente consertada, mas reconhecida como parte da sua história. Outro caso me marcou profundamente. Uma mulher, 32 anos, dizia sempre a mesma frase: eu só quero paz. Mas, em cada relação, ela se colocava em guerra. Discutia, exigia, controlava, sempre em luta, mesmo quando o outro já havia se rendido. No processo, descobrimos juntos que a paz que ela buscava não era a serenidade de ser quem é, mas a paz de ser aceita. Ela queria descansar na aprovação do outro, não no acolhimento de si mesma. Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. O destino daquela mulher era repetir o mesmo roteiro relacional, até que pôde dar nome ao que a movia, o medo do abandono. E quando esse nome apareceu, a guerra perdeu sentido, porque a psicanálise não muda o fato, muda a relação do sujeito com o fato. Esses dois casos revelam algo essencial sobre o trabalho analítico. O analista não interpreta para explicar, interpreta para devolver ao sujeito sua própria palavra. Freud dizia em recordar, repetir e elaborar. O objetivo da análise não é livrar o paciente de seus sintomas, mas permitir-lhe usá-los como pontos de acesso à verdade de si. Ou seja, o sintoma deixa de ser inimigo e se torna bússola. O que antes aprisionava, agora orienta. Quando o sujeito pode falar o que nunca pôde ser dito, a dor deixa de ser destino e se transforma em linguagem. E é aí que começa o que o Winnicott chamava de viver criativo. A saúde não é a ausência de conflito, mas a capacidade de brincar com a própria experiência. A análise não promete paz instantânea. Ela ensina o sujeito a suportar o próprio silêncio, até que o silêncio se transforme em voz. A ética do não saber. Freud não quis fundar uma moral, quis fundar um método que não promete felicidade, mas verdade. E a verdade, na psicanálise, nunca vem pronta. Ela emerge no tropeço, na repetição, no silêncio que insiste. O analista não ocupa o lugar do saber, ele sustenta o vazio onde o saber falta, porque é nesse espaço que o sujeito pode se escutar de verdade. Jacques Alain Miller dizia: o analista não é aquele que tem o saber, mas aquele que sabe onde ele falta. E é justamente aí que se diferencia a psicanálise de toda a prática adaptativa. O coach diz: eu sei o que você precisa fazer. A autoajuda diz: você pode tudo, basta acreditar. A
psicanálise, ao contrário, pergunta: o que em você insiste, mesmo quando você quer mudar? A ética analítica é a ética do não saber, do não impor, não dirigir, não conduzir o sujeito à imagem ideal de si. Porque toda vez que alguém te diz quem você deve ser, algo em você morre um pouco. A psicanálise aposta naquilo que ainda não foi dito, naquilo que o sujeito ainda não sabe sobre si. Por isso ela é subversiva. Não ensina a se encaixar, mas a se escutar. Não busca moldar, mas desvelar. Como dizia Lacan, a verdade tem estrutura de ficção, e é nesse campo entre o que falta e o que se revela que o sujeito, enfim, pode se reencontrar consigo mesmo, sem receitas, sem certezas, mas com algo infinitamente mais humano, a possibilidade de existir a partir da própria palavra. A coragem de se escutar. A autoajuda tenta oferecer moldes prontos. Pense positivo, controle suas emoções, seja sua melhor versão. Mas o sujeito não é uma máquina que se programa. É um ser atravessado por desejos, faltas e contradições. A psicanálise não pede que você mude para caber em algum ideal, mas que você se escute até descobrir que nunca precisou caber em nada. Não é sobre resolver rápido, é sobre sustentar o tempo de se ouvir. É sobre ficar diante do que dói sem fugir. Sobre reconhecer que, por trás de cada dor, há uma verdade pedindo passagem. Porque o que cura não é o conselho, é o encontro. Não é o que o outro te diz, mas o que você se autoriza a dizer. Winnicott dizia que é no brincar que o ser humano se torna criativo e descobre o self. E é isso que a análise propicia. Um espaço onde o sujeito pode brincar com as próprias palavras até se tornar real. A psicanálise não promete felicidade, promete responsabilidade. Responsabilidade pelo que se sente, pelo que se repete, pelo que se escolhe, mesmo sem saber. Jacques Lacan lembrava que amar é dar o que não se tem, e talvez a análise seja exatamente isso, um ato de amor pela própria falta. No fim, a psicanálise não te conserta, ela te devolve a ti mesmo. Não é autoajuda, é o caminho de volta à tua própria escuta, depois de uma vida inteira tentando agradar o mundo. Obrigado pela coragem de sustentar o silêncio, pela ousadia de se ouvir e por lembrar que a cura começa no instante em que você se autoriza a dizer o que até então não tinha sido dito.